Antes da largada, o barulho já era ensurdecedor. Não vinha apenas dos motores aquecendo, cuspindo rotações nervosas, mas do próprio ambiente. Arquibancadas cheias, vozes misturadas em vários idiomas, passos apressados nos boxes, rádios chiando, metal vibrando. O ar tinha cheiro de combustível, borracha quente e expectativa. Um cheiro que não se explica, apenas se reconhece. Quem já esteve ali sabe. Quem nunca esteve, sente mesmo assim. Ayrton Senna estava sentado dentro do carro. Capacete colocado. Cinto travado. Luvas ajustadas com cuidado quase ritualístico. O volante firme entre as mãos. O carro parado, alinhado no grid. À frente, metros de asfalto que separavam o agora do irreversível. Atrás, nada que pudesse ser feito. Só seguir. Foi então que ele fechou os olhos. Não foi por um segundo distraído. Não foi um piscar longo. Ele fechou os olhos de verdade, com intenção, com calma, como alguém que se afasta do mundo no exato momento em que todos esperam tensão, pressa, nervosismo. Quem viu estranhou. Um mecânico notou primeiro. Franziu a testa. Olhou para o colega ao lado, como quem pergunta em silêncio se aquilo era normal. Um engenheiro observou pelo reflexo do capacete e pensou que talvez fosse cansaço. Um fotógrafo captou a cena sem entender o que estava registrando. Nas arquibancadas ninguém percebia. Para o público, era apenas mais um carro parado antes da largada. Mas ali, a poucos metros, algo fugia do script. Ninguém entendeu por quê. Em um esporte, onde cada milésimo importa, onde a concentração parece exigir olhos arregalados, tensão muscular, vigilância absoluta, aquele gesto parecia fora de lugar, quase perigoso, quase irresponsável. Fechar os olhos quando tudo está prestes a começar soa como abdicar do controle. Mas Ayrton não estava abdicando de nada. Estava assumindo. Dentro daquele capacete, o mundo externo desapareceu. O ruído virou um pano de fundo distante, como o som do mar ouvido de longe, constante, mas não invasivo. Ele respirou fundo. Uma vez, duas. O ar entrava pelo nariz, batia no peito, saía lento pela boca. O corpo relaxava sem perder prontidão. Um equilíbrio difícil, aprendido com o tempo, com erros, com vitórias, com derrotas que doem mais do que qualquer batida. De olhos fechados, ele não via os outros carros. Não via os rivais. Não via os rostos tensos nos boxes. Ele via outra coisa. Via lembranças. Não como um filme organizado, mas como flashes. O kart pequeno demais para o corpo magro de um garoto em Interlagos. A chuva fina caindo enquanto outros iam para casa e ele ficava. O pai observando em silêncio, sem aplausos fáceis, sem palavras desnecessárias. A solidão dos hotéis na Europa, jovem demais para aquele mundo duro. As pistas frias, os olhares desconfiados, o sotaque estrangeiro, o sentimento constante de ter que provar mais do que os outros. Ele via derrotas que quase ninguém lembrava, erros que ninguém anotou em estatísticas, momentos em que pensou se aquilo tudo fazia sentido, se o preço não era alto demais, se valia a pena continuar insistindo quando o caminho parecia sempre mais íngreme para ele. Mas também via vitórias, não apenas as do pódio, via aquelas invisíveis, a volta perfeita em um treino vazio, o ajuste fino feito sozinho, depois que todos tinham ido embora. A conversa consigo mesmo antes de dormir, prometendo não trair os próprios valores, mesmo quando o mundo empurrasse para atalhos fáceis. Fechar os olhos era isso. Um retorno, um alinhamento. Enquanto os outros pilotos estavam tensos, calculando largada, pensando na primeira curva, temendo perder posições ou ganhar algumas na sorte, Ayrton fazia algo diferente. Ele se lembrava de quem era, não o piloto do momento, não o nome nas manchetes, mas o homem dentro do carro, porque ele sabia de algo que poucos entendiam. Corrida não se ganha apenas com reflexos rápidos, ganha-se com clareza, e clareza não nasce no barulho, nasce no silêncio. O semáforo ainda estava vermelho. Alguns segundos pareciam longos demais, outros curtos demais. O coração batia firme, mas não acelerado. O corpo estava pronto. A mente, limpa. Quando abriu os olhos, algo havia mudado.
Não fora. Dentro. O olhar era o mesmo, mas mais profundo, como se enxergasse além do asfalto, além da primeira curva, além da própria corrida. Não havia ansiedade, não havia medo, havia presença. A luz vermelha se apagou, os carros dispararam. A arrancada foi limpa, precisa, sem excesso, sem hesitação. O carro respondeu como se tivesse esperado aquele momento junto com ele. Primeira marcha, segunda, terceira. O som do motor subia firme, sem engasgos. A primeira curva se aproximava rápido, muito rápido. Enquanto alguns se jogavam com agressividade, tentando ganhar posições no desespero inicial, Ayrton escolheu a linha certa. Não a mais óbvia, a mais eficiente. Freou no ponto exato, nem antes nem depois. O carro entrou estável, saiu melhor ainda. Uma posição ganha, depois outra. O pelotão se espalhava. Pequenos erros surgiam. Rodas travando, trajetórias abertas demais. Nervos à flor da pele. Era sempre assim. Largadas revelam quem está tentando demais e quem está simplesmente fazendo. Volta após volta, Ayrton crescia. Não parecia lutar contra o carro. Parecia conduzi-lo como extensão do próprio corpo. O volante se movia com suavidade. Os pés dosavam acelerador e freio como se tocassem um instrumento conhecido. Havia ritmo, e ritmo na corrida é tudo. No rádio a equipe falava. Informações, tempos, estratégias. Ele ouvia, mas não se perdia. As palavras entravam, eram processadas, mas não dominavam. A base estava sólida demais para ser abalada por ruído externo. Enquanto isso, os comentaristas tentavam entender. Falavam de talento, de coragem, de agressividade controlada. Usavam termos técnicos, mas faltava algo. Sempre falta quando se tenta explicar o que é mais interno do que visível. Ninguém ali sabia que, minutos antes, ele estivera em silêncio absoluto, que havia fechado os olhos não para fugir da pressão, mas para atravessá-la, que aquele gesto não era fraqueza, mas disciplina. A corrida avançava, o clima mudava, a pista oferecia novos desafios, o carro respondia. Havia momentos difíceis, sempre há, um susto aqui, um bloqueio ali, um adversário mais duro que o esperado, mas nada tirava Ayrton do eixo. Quando chegou a um momento decisivo, uma ultrapassagem arriscada, uma escolha estratégica, uma freada no limite, ele não hesitou. Não porque fosse inconsequente, mas porque estava inteiro, corpo e mente no mesmo lugar. Algo raro, algo poderoso. Ao fim da corrida, o resultado importava. Claro que importava. Pontos contam, vitórias ficam. Mas havia algo além do placar. No parque fechado, ao sair do carro, Ayrton tirou o capacete devagar. O rosto estava sério, concentrado. Não havia euforia exagerada. Não havia alívio dramático. Apenas uma calma firme. A calma de quem fez exatamente o que precisava ser feito. Um repórter se aproximou mais tarde e perguntou sobre a largada, sobre a concentração, sobre a pressão. Ayrton respondeu com poucas palavras. Sempre foi assim. Ele não explicava demais. Sabia que certas coisas perdem força quando verbalizadas. Ninguém perguntou sobre os olhos fechados. Talvez ninguém tivesse coragem. Talvez ninguém tivesse percebido o suficiente para entender que ali havia uma história. Mas aquele gesto ficou. Invisível para muitos, incompreendido para quase todos. Fechar os olhos antes da largada não era um hábito, era uma necessidade, um reencontro, um lembrete silencioso de que antes de competir com outros, era preciso estar em paz consigo mesmo. E talvez seja essa a parte mais difícil de qualquer corrida. Não vencer rivais, não dominar máquinas, mas silenciar o mundo por alguns segundos e lembrar por que se começou. Na vida também é assim. Há momentos em que tudo grita. Expectativas, opiniões, medos, pressões. E o impulso é manter os olhos bem abertos, tentar controlar tudo ao redor. Mas às vezes, o maior ato de coragem é fechar os olhos por um instante, respirar, lembrar quem você é, e só então seguir. Ayrton sabia disso, antes da largada, quando ninguém entendeu por quê.